Muito bem, pessoal, estamos de volta para a nossa aula de número 10, tá? A aula em que a gente vai trabalhar, então, as aplicações da segunda lei de Newton para planos inclinados, tá? Muito bem, na aula anterior a gente estudou a questão da aplicação da segunda lei de Newton para corpos suspensos. Agora, nesta, a gente vai trabalhar com a ideia de planos inclinados, tá? Muito bem, vamos à nossa aula, então, 10 do nosso curso de mecânica. Temos lá. Muito bem. Primeiramente, uma tirinha aqui da turma do Cebolinha, né? A turma da Mônica aqui. Então, diz ali o seguinte, ó. Acompanhe. Puxa, Cebolinha, como você tá legal. Nunca você deixou tanta gente andar com seu carrinho novo, né? E aí, felizão da vida, todo mundo feliz da vida, até que chega num ponto em que tem que subir uma lomba aqui, né? Aí todo mundo desce do carrinho para empurrar e o Cebolinha ali na boa, né? Muito bem. O Cebolinha, que não é bobo, né, convidou então seus amigos para brincar com o carrinho porque sabia que ia precisar deles para conseguir subir um plano inclinado, né? Realizar essa tarefa, né, de fazer um corpo subir um plano inclinado, pode não ser uma tarefa muito fácil, né? Dificultando ainda mais de acordo com a inclinação do plano. Quanto mais inclinado for o plano, maior a dificuldade de se fazer subir um corpo a este plano. Tá? Muito bem. Substituiremos então a figura inicial do Cebolinha e dos seus amigos, né? E o carrinho, tá? Com o carrinho, por um bloquinho, tá? Para fins de representação, para ficar mais fácil, tá? Bom, é fácil imaginarmos que quanto maior for a inclinação deste plano inclinado aqui, mais difícil será para fazê-lo subir. Mas por que que isso acontece? Né? Por que que ao aumentar a inclinação fica mais difícil de fazer o corpo subir? Tá? É o que a gente vai estudar agora, tá? Inicialmente, a gente precisa, então, representar um diagrama de forças com todas as forças que atuam nesse sistema aqui, tá? Então, o que que a gente vai ter inicialmente? Inicialmente, a gente vai ter o peso do corpo, tá? Um vetor peso, tá? Apontando verticalmente para o centro da Terra, tá? A força normal, que é perpendicular à superfície, ou seja, a força normal é a força que a superfície exerce neste corpo, e a força normal sempre forma 90 graus, né, com a superfície. Então, está aqui a superfície, a força normal formando 90 graus com a superfície, por isso ela é perpendicular, tá? E a força F, que é a força responsável ou por puxar, né, se for uma corda presa aqui, ou por empurrar esse corpo plano inclinado acima, tá? Muito bem, essas são as três forças que atuam neste sistema aqui, tá? Muito bem, então vamos lá. Uma vez representada a força peso, que é aquela vertical direcionada para o centro da Terra, a gente precisa representar as suas componentes. Quem são as componentes? É a componente P na direção X e P na direção Y. Tá? Então, a gente vai decompor esta força peso vertical para o centro da Terra em componentes, que é a nossa Px, aqui representada na direção horizontal, aqui na direção do movimento do corpo, não horizontal, perdão, né? A Px representada na direção do movimento do corpo, e a Py, então, formando 90 graus com a Px. Tá? Essas componentes elas são muito importantes, né? Pois é a força que vai dificultar a subida do corpo, não é a força peso, tá? Não é o peso do corpo que dificulta a subida dele, é a componente que se opõe ao movimento, portanto, a componente Px. É o valor da Px que dificulta a subida do corpo. Portanto, quanto maior a inclinação, maior será o valor da componente Px, portanto, mais difícil de subir. Se o corpo estivesse na horizontal, o valor da componente Px seria igual a zero. Tá? Então, um corpo na horizontal, a Px é igual a zero. Só existe a componente peso, né, que é o próprio Py, certo? Muito bem.
E aqui, importante, né? Por que que a PX é a responsável pela dificuldade de fazer o corpo subir? Porque a PX está no sentido contrário ao movimento de subida, né? A PX está apontando aqui, ó, ao longo do eixo de movimento, no sentido contrário, para baixo aqui do plano inclinado, certo? Muito bem. É importante observar que o ângulo de inclinação aqui da rampa, 30 graus, nessa figura representada aqui, tá? Ele vai coincidir sempre com o ângulo formado entre o peso e a componente PY, tá? Então, aqui, ó, o mesmo ângulo que eu tenho aqui no plano inclinado é o ângulo que eu terei entre o peso e a componente PY, tá? Esse cara aqui coincide, ó, esse e esse coincidem, certo? Tá? Muito, muito importante, tá? Muito bem. Diante disso, a gente vai poder definir, né? Relembrando a trigonometria, eu não sei se vocês chegaram a estudar a trigonometria do triângulo retângulo no ensino fundamental, tá? E no primeiro ano em matemática, não me recordo isso, mas eu vou dar as equações prontas para vocês, tá? Essa componente px aqui, a gente poderia mover ele para cá, ó. Então, eu pego esse vetor aqui e desloco ele para cá. O px estaria na frente do ângulo. Então, o px seria o cateto oposto ao ângulo. Tá? Então, quem está na frente é o oposto ao ângulo. O cateto oposto é a função seno. O py está do lado do ângulo, então é aquilo que a gente chama de cateto adjacente. O cateto adjacente, né, é a função cosseno. Então, as duas equações que vão nos permitir calcular o valor de px e de py são: px é p seno do ângulo θ, nesse caso, θ é o ângulo de inclinação da rampa, tá? Que nesse caso é 30 graus. Então, px, p seno θ. O py, tá? O py vai ser p cosseno θ. Por que cosseno? Porque é o cateto adjacente, está do lado do ângulo. Por que seno? Porque o px, que está aqui, pode ser deslocado para cá, ó, ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, o oposto é função trigonométrica seno. Então, px, p seno θ, py, p cosseno θ. Ok? Muito bem. Exemplo 1, tá? Se considerarmos a massa do Cebolinha igual a 30 kg, a massa do carrinho igual a 20 kg, o valor do campo gravitacional no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que o ângulo de inclinação do plano inclinado aqui de subida é de 25 graus, determine, e aí o problema já forneceu para vocês, né? Qual o valor do cosseno de 25 graus? É 0,9, e o valor do seno de 25 graus? 0,4. Então, o problema quer saber de vocês 3 coisas. Letra A força mínima que deve ser exercida pelos amigos do Cebolinha, tá? Para fazer o carrinho subir. São 2 coisas aqui, duplicou aqui a letra B, foi um erro aqui, tá? Então, qual é a força mínima que deve ser exercida pelos amigos do Cebolinha para fazer o carro subir a rampa, tá? E, letra B, qual é a aceleração do sistema se a força realizada pelos amigos do Cebolinha for de 250 newtons, tá? Então, essas são as 2 coisas. Qual é a força mínima que deve ser exercida pelos amigos para o Cebolinha e o carrinho subirem aqui, a rampa, tá? E qual será a aceleração se a força aplicada por eles for 250 newtons, tá? Muito bem, a gente vai esmiuçar e vai resolver essas 2 coisas, uma de cada vez. Inicialmente, precisamos saber, né, que para o carrinho subir a rampa, a força mínima exercida pelos amigos do Cebolinha deve ser igual à componente px do carrinho mais do Cebolinha. Tá? Então, o Cebolinha está dentro do carrinho, o peso desse sistema, né, a gente chama de sistema carrinho mais Cebolinha, tá? Vai ter um peso vertical, a componente px é o que dificulta a subida do carrinho. Então, a força que os amigos do Cebolinha têm que fazer aqui tem que ter a mesma intensidade da componente px. Tá? Neste caso, quando eles exercerem a força igual ao valor da componente px, o carrinho vai subir a rampa com velocidade constante, sem aceleração. Tá? Então, eles têm que exercer uma força no mínimo igual à componente px para que o carrinho suba com velocidade constante. Se a força for maior, aí ele sobe acelerado, que é o caso da letra B. Tá?
Então, de partida, a primeira coisa que a gente faz é representar os vetores, né? A componente peso, vertical, apontando para o centro da Terra, a componente px, aqui em vermelho, e a força que os amigos do Cebolinha executam no carrinho é a componente azul, a força dos amigos. Vejam que a força azul tem a mesma direção da componente px, mas tem sentido oposto. A direção é a mesma, que é a direção da rampa, né? O px, o sentido é para cá, e a força que os amigos Cebolinha fazem é para cá. Perfeito? Muito bem. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular aqui. Tá? Letra A, a força mínima que deve ser exercida pelos amigos de Cebolinha para fazer o carrinho subir a rampa. Tá? Dados que a gente tem no problema, a massa do Cebolinha, a massa do carrinho, a gravidade, o cosseno de 25 e o seno de 25, dados no problema. Tá? Para calcular a força mínima, né, a gente vai saber que a força que os amigos têm que fazer aqui é igual ao componente Px. Então, a gente vai calcular o valor da componente Px. Né? Calculando o valor da componente Px, a gente sabe o valor da força mínima que os amigos têm que fazer para fazer esse carrinho subir com a velocidade constante. Bom, como é que a gente vai calcular esse Px? Né? O peso na direção x vai ser o peso do sistema, que é o peso do carrinho mais o peso de Cebolinha, vezes o seno de θ. Tá? Bom, como é que a gente calcula o peso do sistema? O peso do sistema é a massa do sistema, que é a massa de Cebolinha mais a massa do carrinho, vezes a gravidade. Né? Então, isso vai ser o peso do sistema, vezes o seno de θ. Então, substitui lá a massa do Cebolinha, tá? 30 kg, aqui inverteu a ordem, né? Então, 30 kg mais a massa do carrinho, 20 kg, vezes a gravidade, 10, vezes o seno de 25, que é 0,4. Então, 20 mais 30, 50. 50 vezes 10 dá 500. 500 vezes 0,4 vai dar 200 newtons, o valor da componente Px. Tá? E a força que os amigos do Cebolinha têm que fazer para o carrinho subir com velocidade constante tem que ser igual ao valor da Px. Portanto, a força mínima que eles devem executar tem valor de 200 newtons. Tá? Este é o valor da força mínima para o carrinho e o Cebolinha subirem aqui com velocidade constante, certo? Então, a força mínima que deve ser aplicada para o carrinho subir é de 200 newtons, né? E nesse caso, o carrinho sobe com velocidade constante, ou seja, aceleração igual a zero, tá? Se a força for maior que esse valor, subirá com aceleração. Se for menor, não vai subir, né? Se a força aplicada pelos amigos Cebolinha for menor que 200 newtons, o carrinho não sobe, certo? Muito bem. Vamos à letra B. A letra B pede qual é a aceleração do sistema se a força realizada pelos amigos Cebolinha for de 250 newtons. Tá? Então, para calcular a aceleração do sistema, a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton. Né? Como o valor da força F é maior que o valor da componente Px, a gente calculou a Px na letra A, deu 200 newtons, 250 é maior que aquilo. Se a força aplicada pelos amigos Cebolinha é maior que a componente Px, significa que eu vou ter uma força resultante para cima que faz com que esse carrinho aumente a velocidade durante a subida. Certo? Então, ele vai subir com a aceleração. E é isso que a gente vai calcular, qual é a aceleração com que esse carrinho vai subir. Tá? A gente aplica a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Observem agora que no sistema carrinho mais Cebolinha, eu tenho duas forças sendo aplicadas, né? Uma favorável ao movimento, que é a força dos amigos, tá? Força F. Uma contrária ao movimento, que é a força Px. Tá? Então, a força resultante sempre será a força maior menos a força menor. Tá? Neste caso, a gente já sabe, comparando 250 com o que foi calculado na letra A, que a força F que os amigos aplicam aqui é maior que a componente Px. Então, a força resultante vai ser força maior F menos a força menor Px igual a massa do sistema, que é a massa do Cebolinha mais a massa do carrinho, vezes a aceleração do sistema, que é o que a gente quer descobrir. Tá? A força F o problema forneceu, 250 newtons, menos a componente Px que eu calculei na letra A, 200 newtons, igual massa do Cebolinha, 30,
mais a massa do carrinho, 20, igual a aceleração vezes a aceleração do sistema. Muito bem, 30 mais 20 vai dar 50. Este 50 estará multiplicando a aceleração do sistema. Aqui, 250 menos 200 dá 50. Este 50 está multiplicando, vai passar dividindo. 50 dividido por 50 é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, o sistema carrinho mais cebolinha sobe esse plano inclinado com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso faz com que a velocidade desse sistema aumente 1 metro por segundo a cada segundo que passa. Tá? Este é o significado da aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Muito bem. Exemplo 2. Tá? No sistema da figura, os corpos A e B têm massas MA 6 kg e MB 4 kg. O plano inclinado é perfeitamente liso. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Adotar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Sabendo que aí o problema fornece os dados, o seno de 30 graus é 0,5 e o cosseno de 30 graus é 0,9. Então, ele pede para calcular, letra A aceleração do sistema, e a letra B, a intensidade da tração no fio. Muito bem. Inicialmente, nós devemos representar todas as forças que atuam nesse sistema para analisarmos, então, quais são as forças que contribuem para o movimento. Tá? Então, nós vamos ter aí uma série de forças, representando lá, ó, peso do corpo B, componente peso na direção X do corpo B, que é o PX, temos o peso do corpo B na direção Y, que é o PBY, tá? A reação ao peso BY que o corpo exerce na superfície, a reação é a força normal, tá aqui, ó. A normal tem a mesma intensidade de PBY, certo? Muito bem. Temos ainda o peso do corpo A. Este corpo A não está apoiado numa superfície, então não tem força normal. E temos também a tensão na corda presa ao corpo A e a tensão na corda presa ao corpo B. Vejam que as tensões A e B na corda são as mesmas porque a corda é a mesma. A corda está ligada aos dois corpos, é a mesma corda. Então, a tensão tem que ser igual nos dois corpos. Tensão A e tensão B, em módulo, tem que ser numericamente iguais. Tá? Bom, olhando para esse diagrama de força, quais são as forças que contribuem para o movimento? Vejam, a PBY e a normal, PBY e a normal vão se anular, porque tem a mesma intensidade, sentidos opostos. Tá? PB não contribui para o movimento, porque o corpo aqui só vai poder se movimentar ou para cá ou para cá. Tensão B e tensão A se anulam, porque têm a mesma intensidade, são aplicadas na corda, no mesmo corpo. Quais são as forças que sobraram que podem contribuir para o movimento desse sistema? É o peso do corpo A, que pode puxar o corpo A para baixo, e o peso do corpo B na direção X, que pode puxar o corpo B para baixo aqui. São essas duas forças que contribuem para o movimento, certo? Muito bem. Seguindo, então, quais os dados que a gente tem? A gente tem os dados massa do corpo A, 6 kg, massa do corpo B, 4 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 30 graus 0,5, o cosseno de 30 graus 0,9. Letra A quer saber qual a aceleração do sistema. Né? Então, vejamos, para calcular a aceleração do sistema, primeiro eu vou ter que calcular quais são os pesos do corpo A e o peso B, né? O peso do corpo B na direção X. O peso do corpo A é simplesmente o produto massa do corpo A vezes a gravidade. Tá? Então, o peso de A vai ser a massa do A 6 vezes a gravidade 10, o peso de A é igual a 60 newtons. Aí depois eu preciso calcular o P na direção X. O peso na direção X vai ser a massa do corpo B vezes a gravidade vezes o seno do ângulo de 30 graus. Tá? Vezes o seno do ângulo de 30 graus. Tá? Muito bem. A massa de B são 4 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e o seno de 30 graus é igual a 0,5, que o problema forneceu.
4 vezes 10, 40. 40 vezes 0,5 vai dar 20. Então, o peso de B na direção X é igual a 20 newtons. Tá? Então, agora a gente tem, ó, esta força aqui puxa o corpo para cá com 20 newtons. Esta força aqui puxa o corpo para cá com 60 newtons. Ora, aqui está puxando para cá com 60, aqui está puxando para cá com 20. Isso aqui é como um cabo de guerra, né? O sistema vai se deslocar para onde tiver a força maior. Neste caso aqui, o sistema se desloca descendo o corpo A e o corpo B subindo. Tá? Mas para calcular a aceleração do sistema, a gente precisa aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando agora a segunda lei de Newton, o que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Né? Quem é a força resultante? A força resultante é a força maior menos a força menor. E é por isso que a gente precisou calcular o peso A e o PBX, para saber quem é maior, quem puxa quem, né? Qual é a força maior? Então, a força maior a gente já viu que é o A, peso de A, menos o peso B na direção X, igual a massa do corpo A mais a massa do corpo B, porque é a massa do sistema, são os dois corpos que estão se movendo, vezes a aceleração do sistema. Substitui os dados, o peso de A a gente calculou é 60, o peso de B na direção X a gente calculou é 20, a massa de A o problema forneceu é 6 kg, a massa de B o problema forneceu são 4 kg, então 6 mais 4, vezes a aceleração do sistema. 60 menos 20 vai dar 40, 6 mais 4 dá 10, esse 10 aqui está multiplicando, passará para o outro lado, dividindo, então vai ficar 40 dividido por 10. 40 dividido por 10 é igual a 4, então a aceleração do sistema é 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Descobrimos a letra A, aceleração do sistema. E aí o problema quer saber, então, também, qual é a intensidade da tração no fio. Tá? Bom, primeira coisa, né? Para o cálculo de tração no fio, a gente vai fazer exatamente como a gente vinha fazendo nos outros exercícios, né? Esses anteriores que a gente estudou a aplicação da segunda lei de Newton. A gente vai separar esse sistema em duas partes. Então, tá lá, ó. Eu vou lá e corto meu sistema em duas partes e vou trabalhar apenas com um corpo, ou só com o corpo A, ou só com o corpo B, tá? Aqui no exemplo, eu vou resolver para os dois, para mostrar que resolvendo um ou resolvendo o outro, o valor da tensão é a mesma, né? Porque ação e reação, a tensão A e tensão B são aplicadas na mesma corda, só tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, tá? Muito bem. Então, eu vou calcular primeiro para o corpo A. Para o corpo A, se eu pego só o corpo A está subindo ou está descendo? Bom, isso a gente analisou lá na letra A. A aceleração do sistema, o corpo A tinha, o peso de A era maior que a componente PBX, então o peso A ia descer, o corpo B ia subir. Então, se o corpo A está descendo, significa que o peso A é maior que a tração A. Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração do sistema. Quem é a força resultante? É a força maior menos a força menor. Quem vai ser a força maior aqui? Peso A ou tensão A? Peso A menos tensão A. Maior menos a menor. Igual a massa do corpo vezes a aceleração do sistema. Como eu estou trabalhando só com o corpo A, eu uso só a massa de A, certo? Peso de A eu já tinha calculado lá no início, vai ser 60, menos a tensão A, que eu não sei, é o que eu quero descobrir, é igual a massa de A, nesse caso, 6 kg, vezes a aceleração do sistema, que é de 4 metros por segundo ao quadrado, que eu calculei na letra A, certo? Muito bem. Resolvendo aqui, nós vamos ter 6 vezes 4 dá 24, o 60 passa para o outro lado, vai passar subtraindo, então eu vou ter menos TA igual a 24 menos 60. Fazendo 24 menos 60 vai dar menos 36, então menos TA é igual a menos 36. Né? Como eu quero saber o valor de TA positivo e não negativo, eu multiplico tudo por menos 1. Quando eu multiplico tudo por menos 1, a tensão A ficou igual a 36 newtons. Agora eu vou resolver de novo a segunda lei de Newton para o corpo B. Para o corpo B eu vou ter o quê, então? Aplicando só o corpo B,
O corpo B, quais são as forças que atuam no movimento do corpo B? É o PBX e a tensão B. O corpo B está descendo a rampa ou está subindo a rampa? O corpo B está subindo a rampa. Se ele está subindo a rampa, significa que a tensão B é maior que a PBX. A tensão B é maior que a PBX. Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu vou ter força maior, força resultante, igual a massa do B vezes a aceleração do sistema. A força resultante vai ser a força maior, nesse caso, tensão B, menos a força menor, que é o PBX, igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. A tensão B eu não sei, é que eu quero calcular. O PBX eu já calculei lá na letra A, é 20. Então, tensão B menos 20, igual a massa do corpo B, que é de 4 kg, vezes a aceleração do sistema, que é 4 metros por segundo ao quadrado. 4 vezes 4 vai dar 16, está aqui. Este 20 está subtraindo, passa para o outro lado somando. 16 mais 20, tensão B igual a 36 newtons. E vejam, a tensão A é igual à tensão B, porque as tensões são aplicadas na mesma corda. Tá? Como essa corda une o corpo A ao corpo B, a tensão A e a tensão B tem que obrigatoriamente ter o mesmo módulo, a mesma intensidade, 36 newton, ambas as tensões. Ok? Muito bem. Com isso, então, a gente finaliza o estudo das aplicações da segunda lei de Newton para planos inclinados, tá? Com isso, a gente fecha, então, este conteúdo, tá? Fechamos esse conteúdo para finalizar, beleza? Bom, gente, até a nossa próxima aula, então. Tudo de bom para vocês, bom trabalho aí com as atividades. Valeu, até mais!